Bom, dando continuidade à nossa discussão aqui da manhã, gostaria agora de trazer um ponto que para nós é elementar nessa transição, algo que tem preocupado, no bom sentido, deixado todas as empresas muito atentas, que são as tendências regulatórias, oportunidades para a bioeletricidade dentro desse mundo onde a gente lida com um ambiente regulado, com concessões, com uma série de entidades públicas que tem que fomentar a indústria. E, para isso, eu gostaria de convidar o diretor da ANEEL, Fernando Mosna, que é um expert no tema e que, com certeza, vai nos trazer bastante clareza. Obrigado, Fernando, pela sua presença. Bem, bom dia a todos. Agradecer primeiro ao Alessandro pelo convite para hoje estar aqui no terceiro GeoDay. Para mim é uma alegria muito grande vir aqui como representante de uma agência reguladora, tratar de temas que eu tenho certeza que são importantes para todos vocês. Então, obrigado, viu, Alessandro? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Eu penso que em situações como essa, é válido a agência reguladora ela ter a oportunidade de vir mais perto dos agentes regulados e ouvir um pouco daquilo que eles estão fazendo, daquilo que é exatamente objeto da nossa regulação ou alguma coisa que deve ser objeto de alteração regulatória. Cumprimento também a minha amiga Bárbara Rubim, da Bright Strategies. Bem, eu gostaria de, primeiro, fazer referência aos oradores que me antecederam, porque o professor Eduardo contou a sua história na indústria, na Petrobras, hoje na academia. Um dos primeiros empregos que eu tive, eu fui advogado da Petrobras, e eu atendia justamente o SEMPES, justamente na parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, é muito interessante ver a parte técnica e operacional e todo o reflexo na indústria, naquilo que hoje nós cuidamos em termos de transição energética, de energia limpa. E também a apresentação aqui do Rogério pela Prumo, porque, efetivamente, GNA é um dos gigantes que nós temos no Brasil em termos de geração de energia. O meu início de apresentação, e eu gosto de trazer esse gráfico, ele tenta trazer os grandes números do setor elétrico. Ele tenta demonstrar em 4 ou 5 linhas aquilo que é o setor elétrico hoje em dia. O quanto que ele ficou maior, o quanto que ele ficou pujante, o quanto que ele está cada vez mais presente na nossa economia. Então, hoje, nós temos 226 gigawatts de capacidade instalada no Brasil. Esse número ele leva em conta geração centralizada e também geração distribuída. 86% da capacidade instalada no Brasil ela é de fonte renovável. Se nós levarmos em conta energia nuclear, nós acrescentaríamos 1% de energia limpa. Por que eu acredito que isso é importante? Porque a nossa matriz energética, a nossa matriz elétrica, ela veio se diversificando bastante desde 2001, que é um gráfico que eu vou mostrar na sequência. Mas onde que nós vemos um impacto muito grande disso agora, recentemente? Em 7 de fevereiro de 2024, a nossa carga ela bateu mais um recorde. Superou 100 gigawatts novamente. Isso tinha acontecido ano passado, em novembro, e agora mais uma vez. Nisso, 90%, 92%, para ser mais preciso, foi energia renovável atendendo a carga. Nós estamos aqui hoje tratando justamente desses aspectos e daquilo que é importante em termos de transição energética, do aspecto ético, do aspecto daquilo que é importante para o consumidor de energia, para a indústria, para a sustentabilidade. Tem um dado que eu considero importante, que é o quanto que o setor elétrico ele foi ficando maior. 89 milhões de unidades consumidoras. Num contexto de abertura de mercado. Num contexto em que o consumidor ele passa a ser cada vez mais empoderado. Quando a gente pensa numa agência reguladora, seja ela qual for, é importante observar quais são suas atribuições, quais são suas competências.
A lógica da Agência Nacional de Energia Elétrica, e não é porque eu estou lá, é porque desde muito tempo eu observo isso, com processos muito abertos, com processos muito transparentes, permite que todos aqueles agentes regulados do setor tenham a chance de participar das decisões da agência reguladora, fazendo com que segurança regulatória, estabilidade regulatória, segurança jurídica, fazendo com que valores importantes para o ambiente regulado sejam densificados pela agência reguladora. E eu gosto de destacar aquele último ponto, subsidiar a formulação de políticas setoriais. Quando a gente pensa no papel de uma agência, nunca é fazer política pública. Política pública é a atividade do poder concedente, no caso, é o Ministério de Minas e Energia. Mas quando a política pública vai ser implementada, quando ela vai ser realizada, a agência, num primeiro momento, ela sempre subsidia, porque ela vai implementar. O poder concedente ele aponta a direção e a agência reguladora ela regula o setor. Isso aconteceu de forma muito determinante em termos de energia renovável, com o fenômeno da geração distribuída, por exemplo. O tamanho que nós tivemos do crescimento da geração distribuída. Quando eu falei do dia 7 de fevereiro de 2024, a principal fonte que estava gerando energia para atender a carga era a fonte hídrica, é a vocação, até hoje, do Brasil, fonte hídrica. Em termos individualizados, era a geração distribuída. Isso demonstra que política pública e regulação tem que ser bem feita, tem que ser tecnicamente bem feita, e os quadros da agência eles permitem que isso aconteça. Esse aqui é um desenho que eu me referi há pouco, daquilo que eu gostaria de fazer referência. 2001, de conhecimento de todos, tivemos o apagão. A partir do apagão, o que foi necessário? Diversificar as fontes de geração de energia elétrica. O que nós vemos hoje? Nós conseguimos ver que teve um salto nominal quantitativo em termos de capacidade instalada. No intervalo também teve crescimento econômico, que faz com que a geração de energia tenha que acompanhar a economia, a população cresceu. Mas o importante é observar o quanto que a matriz ela foi diversificada. O quanto que o perfil da matriz elétrica ele mudou. Ontem, para quem acompanhou, a Folha de São Paulo fez uma matéria que era justamente falando daquilo que é o declínio da fonte hidrelétrica na matriz elétrica do Brasil. Esses dados que eu coloco aqui no slide, eles levam em conta não só a capacidade instalada de geração centralizada, mas também geração distribuída. E, com isso, é possível até ver que o perfil percentual de participação da geração hidrelétrica ele é até um pouco menor, 48%. É de conhecimento de todos que nós não temos mais construído hidrelétricas, as últimas elas foram fio d'água, sem reservatórios, mas vale a pena observar o perfil renovável da nossa matriz em termos de geração solar, em termos de geração eólica, em termos de biomassa. O Brasil, se nós fôssemos analisar individualmente o setor elétrico, ele já fez a sua transição energética. E é por isso que, particularmente, eu gosto de diferenciar transição energética e transição elétrica. Se nós pensarmos em termos de fontes do setor energético, o Brasil é cerca de 48% renovável. Mas, em termos de fontes de geração de energia elétrica, como eu mostrei, 86%. Então, em termos de transição elétrica, o Brasil já fez aquilo que se entende no mundo inteiro como uma transição. E nós vimos, é o exemplo do dia 7 de fevereiro de 2024 que eu trago, o quanto que a energia renovável fez a sua participação para atender a carga. Aqui, tentando fazer um link com o perfil renovável de biomassa, que trata um pouco daquilo que foi falado pelo professor Eduardo, que foi falado pelo Rogério, CEO da Prumo, aqui nós conseguimos ver o que aconteceu em termos de presença de biomassa na matriz elétrica. Alguns slides na frente eu vou mostrar o que nós temos em termos de histórico de leilões. E, por muito tempo, a biomassa ela conseguiu ocupar um espaço a partir de leilão de energia de reserva. Hoje nós temos, pelos dados, 17,4 gigawatts de bioeletricidade, 12,4 cana, biomassa, e, residualmente,
biogás 0,24, RSU 0,02. Muito disso tudo foi construído a partir de leilões, ou seja, fazendo com que, efetivamente, ou fosse energia de reserva, ou fosse energia para atender a carga que as distribuidoras têm que estar 100% contratadas. Só que a nossa realidade no setor elétrico ela mudou absurdamente, especialmente nos últimos 5 anos. Aquilo que poderia ser o desenvolvimento da nossa matriz de geração, ela não é mais puxada por leilões. Na prática, é pelo mercado livre. E eu entendo que aqui está uma grande oportunidade de energia renovável, de biomassa, seja da cana, seja biogás, ter também a chance de se desenvolver no mercado. Porque passa também a ter o prêmio daqueles valores que o professor Eduardo colocou, em termos de ética, em termos de sustentabilidade, em termos de preocupação com o planeta. Lá atrás, nós podíamos ter Proinfa, nós podíamos ter leilão de energia de reserva. Hoje é mercado livre. Mas, e eu conversava antes da palestra com o Alessandro, nós temos ainda os leilões de potência, que oferecem capacidade para o sistema. E isso, eu acredito que é um valor que essas energias que são geradas a partir da biomassa, elas conseguem entregar além do aspecto ambiental, além do valor da energia verde, porque você consegue oferecer segurança energética, capacidade de suprimento e, em boa medida, estocagem, armazenamento. O que não é, nós sabemos, um dos atributos que energia eólica e energia solar têm, uma vez que elas são variáveis, são intermitentes. Aqui é apenas para poder, de algum modo, estressar os números. Em termos de bioeletricidade, majoritariamente, nós temos, em termos de capacidade instalada, bagaço da cana, depois cavaco de madeira e lixívia. Aqui eu faço referência aos leilões que eu disse, são dados importantes, me falaram que a apresentação ficava disponível. Eu penso que aqui a gente consegue separar bem em termos de valor, em termos de investimento por fonte, enfim, tudo aquilo que é resultado de leilões. Os leilões da agência normalmente são realizados pela CCE, então a execução em si não é da agência, mas todo o trabalho, preparação do edital, dos contratos, enfim, o acompanhamento depois dos ativos que foram vencedores é da agência, e nós conseguimos ver o impacto da bioeletricidade na economia do Brasil. Também aqui separado por estado, São Paulo na frente, depois Goiás. E algo que, em várias ocasiões, eu gosto de destacar, o número de empregos gerados. Mais de 124 mil empregos gerados. Numa fonte que nós conseguimos ver, ela está conseguindo chegar a 17,4 giga, dentre 226 giga. Então, nós conseguimos limpar nossa matriz energética, nossa matriz elétrica, e ainda ter a possibilidade de gerar emprego. Aqui, eu acredito que trata muito da lógica do bagaço, da cana, da biomassa, porque nós conseguimos observar o grau de complementariedade entre a fonte hídrica e a biomassa. A parte em azul é aquilo que é a geração média das hídricas, ao longo dos meses, ali está desde janeiro de 21 até dezembro de 22, e a barra achurada em cinza, em branco listrado na diagonal, é aquilo que é a térmica biomassa. Dá para conseguir observar que, nos períodos de estiagem, nós temos maior produção elétrica de biomassa, porque é justamente o período da safra. Então, muito na linha daquilo que foi falado pelo Rogério da Pruma em relação aos ventos que tem no Brasil, porque o Brasil ele é um mix de fonte de energia. Se nós temos potencial eólico no Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, a Europa, ela, de algum modo, concentra um pouco mais ali no Mar do Norte. Se nós temos um potencial solar muito pronunciado na região norte de Minas ou no Nordeste, na Europa é a Espanha. Então, o Brasil é um país continental com uma pluralidade enorme de fontes de geração de energia. E, como foi dito, a cana ela é plantada em qualquer lugar e, praticamente, em qualquer lugar, ela consegue virar um cultivo. Então, a complementaridade que nós temos entre a biomassa da cana e a fonte de geração de energia pela hidroeletricidade é algo que faz com que nós tenhamos a possibilidade de diminuir um pouco a nossa dependência das hídricas nos períodos em que os reservatórios estão baixos
O que vocês sabem, não é segredo para ninguém, é uma grande preocupação diante de tudo aquilo que nós temos vivido, especialmente desde 2001, com todos os fenômenos de escassez. Então, aqui eu vejo que é o grande valor em termos de agregar potência, em termos de agregar capacidade ao sistema. Esse gráfico ele também trata um pouco do comparativo da cana, da biomassa da cana, com outras fontes de geração. E aqui eu queria somente dar um destaque do quanto que a gente conseguiu, em termos de setor, em termos de governo federal, em termos de economia, tratar e regulamentar o biogás. Em muitas ocasiões, eu sinto, da parte de vocês, agentes do setor, que trabalham para tentar viabilizar um determinado empreendimento, para tentar fechar um PPA, para buscar algum tipo de financiamento e apresentar para o board um Project Finance, para poder fazer com que aquele empreendimento ele vire realidade. O quanto é complicado e o quanto que é difícil, em determinadas situações, lidar com o cipoal de regras regulatórias, decretos, legislações que mudam o tempo todo, e fazer com que um projeto pare de pé. Aqui, eu me refiro especificamente a essa resolução da ANP do biometano, porque, na realidade, a gente está tratando de energia elétrica, mas quando você tem a produção do biogás, se você purifica, você também pode ter o biometano. E nós temos um debate no setor elétrico muito presente, e ele já está presente há pelo menos 10 anos, no sentido de fazer com que a nossa malha dutoviária ela seja interiorizada para o Brasil, para ser possível levar gás natural da costa para o interior do país. Nós já vimos isso em várias ocasiões, em várias oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos, com essa pujança do biogás, que é possível também levar o biogás purificado na forma de biometano para a estrutura dutoviária e fazer com que seja possível também interiorizar com gás natural, mas não da costa para o interior, mas do interior para a costa, para os centros de carga, para os grandes centros industriais. E por que eu pensei que valia a pena trazer esse tema? Em nenhum momento aqui eu estou tratando de hidrogênio, mas tem um livro de um italiano, Marco Alverà, se eu não me engano é The Hydrogen Blueprint, e o que ele tenta fazer é criar uma lógica de um roadmap, de maneira que seja possível fazer com que você dê escala, fazer com que você tenha a condição de gerar demanda para o hidrogênio de baixo carbono, hidrogênio verde, na Europa. Não numa perspectiva de, eventualmente, a Alemanha importar esse insumo de fora, mas fazer com que tenha, dentro da estrutura dutoviária da Europa, que ela é muito pronunciada, ela é muitas vezes maior do que a que nós temos no Brasil, a possibilidade de permitir que o hidrogênio verde, H2 verde, ele entre na estrutura dutoviária e, entrando na estrutura dutoviária, ele gera escala para eletrolisadores e fazer com que a economia ela chegue num ponto em que aquela molécula ela fique mais barata. E lá, ele diz que, dentre todos os gasodutos que tem na Europa, seria possível fazer um blend da ordem de 5% a 8%. E isso permitiria fazer com que, em escala, o custo da molécula baixasse e o hidrogênio verde ele fosse uma realidade e não hype ou hope. No biometano é bem diferente, porque o biometano, vocês sabem, é CH4. Então, eu acredito que isso daqui é alguma coisa que vale a pena investir. Não é uma atividade regulatória da ANEEL, mas, em sendo o biometano um combustível para uma térmica, faz todo o sentido a nossa agência ela trabalhar em conjunto, o que é muito natural, numa perspectiva de colaboração, e acontece em várias situações. Esse era o destaque que eu queria fazer, e, já me encaminhando para o final dessa fala, eu peguei, o professor colocou um gráfico também do Laboratório Nacional de Energia Renovável, do Departamento de Energia americano, e aqui eu acredito que é interessante analisar, dentro de uma lógica de do berço ao túmulo, todas aquelas emissões por fonte. Todos os fenômenos que nós discutimos, seja dentro de governo ou empresas, greenwashing,
qual que é a pegada de carbono, escopo 1, escopo 2, escopo 3. Esse tipo de abordagem ele vai demonstrando que a energia da biomassa, a bioeletricidade, ela é aquela que deixa a menor pegada de carbono. Isso é importante dentro de uma perspectiva de ativo, dentro de uma lógica, eu vou colocar no final, de valorar o que seria o atributo ambiental. Me encaminhando para o fim, e tentando ser bem pontual, o que eu queria destacar? Nossa matriz energética está cada vez mais renovável. Eu mostrei no primeiro gráfico, no nosso primeiro slide, é possível ver isso a partir de todos os dados que nós temos do ONS em tempo real. Nós temos também uma série de BIs da agência, e essa matriz energética, ela começou por conta da nossa geografia muito calcada, muito fundada em hidrelétricas, mas hoje conseguiu alcançar um patamar de diversificação muito grande, muito grande. Isso é importante ter em mente, porque isso faz com que o Brasil ele seja um benchmark para tantas outras nações, levando em conta especialmente o tamanho da nossa economia e o tamanho da nossa população. Segurança e sustentabilidade vai na linha daquilo que o professor colocou. Nós temos que entender a perspectiva sustentável no aspecto ético, mas a lógica de segurança é uma lógica de segurança no sentido de atender à carga. Não adianta ter a geração de energia renovável se você não consegue ter um grau de despachabilidade, se você não consegue fazer com que o operador ele tenha condições de efetivamente atender aquela demanda em tempo real. A abertura do mercado livre de energia elétrica, eu penso que aqui está um grande momento para a bioeletricidade, porque você começa a levar em conta esses atributos, esses aspectos de fonte renovável, levando em conta o que foi colocado naquele gráfico, naquela tabela do NREL, que é justamente a menor pegada de carbono em todo o ciclo da geração de energia. E a abertura do mercado livre ela acabou fazendo com que consumidores de um menor perfil de consumo também tivessem a possibilidade de migrar a partir da portaria 50, o que nós conseguimos ver mês a mês o quanto que efetivamente foi aumentando a procura. Aumento e consolidação da mini e microgeração distribuída, dados que eu tenho, especificamente de biogás, era 117 mega no sistema de compensação há um ano atrás, e hoje nós temos cerca de 130 mega no sistema de compensação em termos de biogás. Cresceu mais de 10%. Meu tempo está esgotado, mas apenas para não perder a oportunidade, consumidor como protagonista. O Brasil ainda tem um grande quantitativo de consumidores que estão no ambiente de contratação regulada, que são chamados de consumidores cativos, que estão vinculados à sua distribuidora, não tem a possibilidade de escolher quem que é o seu fornecedor de energia. Eu não tenho dúvida que, no curto prazo, quando nós rompermos a barreira para fazer com que a abertura de mercado ela seja não só na alta tensão, mas também na baixa tensão, esses valores éticos, essa preocupação de sustentabilidade vão ser inputs de consumo. E, cada vez mais, os consumidores eles vão conseguir fazer com que as suas expectativas e seus anseios eles sejam atingidos. Então, eu gostaria de aproveitar para agradecer pela oportunidade, agradeço por terem me convidado, agradeço por ter a chance de, na condição de diretor de uma agência reguladora, vir aqui participar de um evento como esse, porque eu penso que esse tipo de troca é fundamental. Então, agradeço a vocês e muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado pela tua presença. Bom, agradeço a sua presença aqui, Fernando. A gente começou o bloco de inovação falando um pouco do carbono verde com o professor. Aí a gente começa uma provocação, através do Rogério, falando do Porto do Açu, trazendo os aspectos regulatórios, que é um desafio e é um elemento muito importante de ser debatido, porque a gente precisa de um mercado livre, de um mercado onde o consumidor tem acesso à molécula verde, à molécula com preço viável,